Muito bom dia aí, turma do oitavo ano, salve, como vão vocês aí nessa quarentena? Como todo mundo está sabendo, aí, estamos em guerra contra o coronavírus, então nós da escola aqui estamos nos adaptando, né? Assim como todas as outras escolas do Brasil, na verdade, se adaptando para poder fazer com que as aulas continuem durante esse momento aí de crise, esse momento de isolamento social em que a gente precisa estar em casa para evitar que o vírus continue se multiplicando aí pelas pessoas, beleza? Então a gente está usando aqui essa nova ferramenta online, para a gente produzir conteúdo, galera. Então vai ter conteúdo aí para vocês. Vamos continuar nessas aulinhas. Hoje aula tranquila. A gente vai começar a falar sobre a América Inglesa, galera. Bom, nas últimas aulas a gente estava falando sobre o iluminismo. Já sei que já faz um tempinho, mas vamos buscar pela memória e vamos tentar lembrar. A gente estava falando sobre o iluminismo, sobre aquelas ideias que estavam surgindo na Europa, muito ventiladas pela burguesia, né, que estava em busca de mais liberdade para fazer seus comércios, liberdade de pensamento, para pensar em ideias novas, liberdade até para poder acreditar em coisas diferentes daquelas que a Igreja Católica mandava as pessoas acreditarem. Então era o iluminismo que estava surgindo na Europa, o esclarecimento, né? Todo esse processo de iluminismo ele vem porque coisas estavam acontecendo na Europa. A gente lembra muito bem, né, que a gente estudou um pouco antes, o nosso primeiro capítulo foi sobre a Revolução Inglesa. Lembra daquilo, gente? Foi quando a burguesia finalmente chegou no poder lá na Inglaterra, lá no ano de 1685, o ano da Revolução Gloriosa, galera. Foi quando a burguesia chegou no poder, depois de muito tempo, depois de ter feito aquela aliança lá com a monarquia antes, depois de ter passado por um período de absolutismo, quando o rei reinava absoluto, né, muito com a aliança da burguesia, mas ele ainda era absoluto. A burguesia então finalmente conseguiu afastar o rei absolutista lá na Inglaterra e chegar ao poder através do parlamento, galera. Eu estou falando isso porque a gente vai estudar hoje a América Inglesa, né? Então a Inglaterra, que agora já se tornou uma monarquia parlamentar e está em pleno crescimento, as cidades estão se desenvolvendo, o comércio lá está bombando, né? As indústrias, as fábricas estão surgindo naquele momento, as fábricas de tecido, galera. Então, essa nova classe que está ganhando poder naquele momento na Inglaterra, que é a burguesia, que está acumulando muito dinheiro, né? Vai poder investir naquilo que todos os outros países, todas as outras potências daquele momento, que você deve saber era Portugal e Espanha, né? Já tinham começado a fazer, que era justamente a expansão marítima. A Inglaterra vai começar a buscar colônias, galera, colônias. Vamos lembrar do ano passado, uma matéria que a gente estudou no passado, o Brasil foi uma colônia, gente. O Brasil foi uma colônia de Portugal. Lá por volta do ano de 1500, Portugal era um dos principais impérios do mundo, né? Era um dos países que mais tinha poder no mundo, o que fez com que eles fossem pioneiros junto com a Espanha, nessa expansão marítima. Eles se lançaram ao mar Atlântico, ao Oceano Atlântico, e acabaram chegando aqui na América, não é isso? Foi quando eles dizimaram a população, começaram a fazer guerras contra as populações nativas e conquistaram à força mesmo, à base da violência, as terras aqui da América e começaram a criar seus impérios coloniais. Portugal e Espanha foram os pioneiros, gente. Mas a Inglaterra, a França e a Holanda foram países que saíram um pouco depois, mas saíram. E rapidamente eles vão conseguir tomar a dianteira nessa corrida colonial aí. Então vamos ver, a América Inglesa. Quando a gente fala de América Inglesa, gente, a gente está falando dos territórios da América do Norte, né, o que a gente sabe hoje que é a América do Norte, ocupados por colonos ingleses desde o início do século 17. E aí você sabe, século 17 a gente está falando de 1600, dos anos 1600, e ocorreu logo no início ali, ano 1607. Quero que você preste agora um detalhe importante, quero que você preste atenção. Você aí, Hugo, Natan
né? Vamos lembrar, galera, Júlia, Lara, vamos lembrar todo mundo aí, vocês que estão me acompanhando, a turma do 8º ano nesse momento, ó. Sei que você já escreveu no seu caderno. O que aconteceu em 1607, galera? O que estava acontecendo lá em 1607 na Inglaterra? Você se lembra disso, né? Eu vou fazer uma rememorização aqui para você. Gente, no primeiro capítulo desse ano, a gente estudou a Revolução Inglesa, que aconteceu ali por volta de 1640, né? Foi quando teve a Guerra Civil Inglesa, lembra daquilo? Quando chegou aquele cara, o Oliver Cromwell, né? E depois ele destruiu lá, ele decepou a cabeça do Carlos I, que era o rei absolutista, e criou a República de Cromwell, né? O protetorado. Foi quando o parlamento inglês chegou no poder pela primeira vez. Estou falando da data de 1649. Mas olha aí, na sua tela aí, está o ano de 1607, então foi um pouco antes disso. Essas migrações, esses colonos ingleses que foram lá para a América do Norte no ano de 1607, foram enviados ainda do rei Jaime I. Lembra do rei Jaime I? Foi o sucessor da Elizabeth, na época ainda dos absolutistas na Inglaterra. Então foi antes da Guerra Civil que isso estava acontecendo, gente. Vamos situar que é importante a gente perceber esses movimentos. O Jaime I financiou a ida desses colonos para a América do Norte. Era uma companhia que fez isso, né? Lembrando, os países, Portugal, Espanha, Inglaterra e França naquele momento, eles faziam isso. Eram monarquias absolutistas, quem mandava eram os reis, mas eles tinham aliança com a burguesia, a alta burguesia, os grandes comerciantes, galera, que tinham as suas companhias de comércio. Então, cada país desse, Portugal, Espanha, Inglaterra, tinha a sua grande companhia de comércio, que fazia um monopólio, tinha um monopólio do comércio, né? O comércio era exclusividade de apenas um grupo de burgueses que tinham um monopólio, tinham a Companhia das Índias Ocidentais, que era chamada, né? Cada país tinha sua companhia. A Holanda, por exemplo, tinha a Companhia das Índias Orientais. Portugal tinha sua Companhia das Índias Ocidentais. Enfim, eles chamavam Índias porque era isso. Acreditava-se, né, que eles tinham chegado na Índia quando eles chegaram aqui. Eles estavam buscando chegar na Índia, que era o grande polo. Naquele momento de expansão marítima, todo mundo queria chegar nas Índias, né, na Índia mesmo, onde tinha especiarias, onde tinham porcelanas, tapetes, coisas que eram de valor na Europa. Lembra que na Europa tinha muito comércio naquele momento, né? Eles estavam em busca de novas rotas comerciais, galera. Então é isso, ó. Quem financiou a ida desses colonos foi o Jaime I, pela Companhia das Índias Ocidentais, né? Que era uma companhia inglesa naquele momento. Ah lá, então a gente vai ver que são colônias da Inglaterra no continente americano, né? Colônias. Lembra então, né? O Brasil também foi uma colônia, não é isso? Ah lá. Na América do Norte tinham colônias da Inglaterra. E que colônias eram essas, gente? A gente sabe hoje, né? Não é difícil de a gente entender, até porque hoje os Estados Unidos falam inglês, não é isso? Foi colonizado pela Inglaterra, os Estados Unidos. Era o berço do atual Estados Unidos ali, nas colônias inglesas do século 17, galera. Mas então vamos entender um pouco mais isso aí, vamos aprofundar um pouco mais, ó. Trouxe um mapinha aqui pra gente ver como que essas colônias se dividiam. Não disse para vocês, né, que outros países começaram a correr por fora ali na corrida junto com Portugal e Espanha? Que países eram esses? Principalmente França, Holanda e Inglaterra, tá certo? Ah lá, pegando o mapa aí do continente americano, né, a época aí da corrida expansionista, quando eles estavam começando a formar os seus impérios coloniais. Mas vamos lá, ó, continente, tá vendo? Aqui o Brasil, em amarelo, você vê aqui na legenda, era uma colonização portuguesa, percebe? Olha esse pedaço todo aqui da América espanhola aqui, ó. Olha a cor aqui na legenda. A colonização espanhola chegava até aqui em cima, ó, até parte dos Estados Unidos, inclusive. Naquela época era território da Espanha, chamava, ó, Vice-Reinado da Nova Espanha, entendeu? Foram os espanhóis que colonizaram isso aqui.
Vamos lembrar uma coisa, gente. Sempre a gente tem que lembrar uma coisa. Esse continente aqui não tinha só mosca não, tá? Os caras chegaram aqui, tinha muita gente morando aqui já. Eram os índios, né? A galera que hoje a gente chama de índio, né? Mas eram os povos nativos do continente americano. Povos que já estavam aqui, ó, há milhares de anos, tá? Já tinham formado impérios, já tinham formado várias estruturas de sociedade, tinham comércio, guerreavam entre si, se escravizavam, tinham suas próprias formas de liderança, de religião, tinham suas fés, enfim, eles já viviam aqui. Aí o europeu chegou aqui, entendeu? O europeu chegou e começou a dominar todo mundo, matou todo mundo. Primeiro fez umas alianças, né? Porque o europeu não é bobo. Ele tá chegando num território desconhecido, né? Ele não pode sair dando a cara assim. Primeiro ele chega de fininho, vai conversando, dá um presentinho ali, tenta fazer uma aliança, né? Por que aliança? Porque é assim que se faz guerra, galera. A gente se une com um cara que tem uma força parecida com a minha para derrotar um cara que é mais forte que nós dois, entendeu? Então esses povos que habitavam na América, eles também guerreavam. Então, às vezes foi até conveniente, eles pensavam assim, pô, o cara que tá chegando aqui de barco tem umas armas de fogo, talvez ele me ajude a matar meu inimigo aqui, né? Vou pedir ajuda dele, eu ajudo ele também no que ele quiser. E foi assim que eles foram se aliando no início. Mas logo, rapidamente, o europeu mostrou a sua superioridade bélica e também o impacto da diferença biológica que ele trazia consigo, né? Tinham doenças que o europeu estava até acostumado já a ter na Europa e já tinha anticorpos para elas, que o povo da América não tinha, nunca teve contato com essas doenças. Então, gente, milhões de pessoas morreram nesse momento por conta dessas doenças infecciosas trazidas pelos europeus. Os povos da América não tinham proteção imunológica contra essas doenças. Então o povo morreu mesmo, tá? De doença, não foi só de guerra não. E assim os europeus foram conquistando esses povos aí e constituindo seus próprios impérios coloniais. Mas enfim, ó, vamos voltar aqui. Olha lá, a Nova França, em grande parte dos Estados Unidos, olha aqui na legenda a cor aqui, ó, meio azulado. Grande parte dos Estados Unidos naquela época era território francês, tá? E aqui o que nos interessa, ó, vem comigo aqui que eu estou aproximando. O que nos interessa, as 13 colônias, percebe aqui? Bem no litoral dos Estados Unidos, é o que a gente está falando hoje, era a América Inglesa. Então, cuidado, por mais que a América Inglesa tenha sido o berço dos Estados Unidos, como eu falei para você, não significa que naquele momento eles já tinham todo esse território. Não, eles só tinham esse litoral aqui, e eram poucas pessoas, tá? Chegava um navio com 100 pessoas, aí 3 meses depois chegava um navio com mais 100, eles iam formando ali as vilinhas, né? As fazendinhas dele, iam formando os assentamentos. Com o tempo eles foram crescendo, tá certo, galera? E aí eles conseguiram, ou através de guerras, ou através de acordos comerciais, comprar ou ganhar esses territórios aqui que eram da França, que eram da Holanda, enfim, que eram da Espanha, e aí sim criar todo o território dos Estados Unidos. Mas isso, gente, aconteceu muito depois. Vamos voltar aqui para o assunto aqui da aula, que é a América Inglesa, gente. Outro detalhe importante, só para fazer um adendo, ó, os holandeses. Lembra dos holandeses, galera, que a gente falou no ano passado, que estiveram até no Brasil? Ficaram um mó tempão aqui no Brasil, lá no Nordeste, na época do Brasil holandês. Isso foi em 1624. O mesmo ano que os holandeses chegaram lá em Nova York, galera, que antes de se chamar Nova York se chamava Nova Amsterdã. Amsterdã, que é a cidade da Holanda, que está na Holanda hoje lá ainda, Amsterdã. Já naquela época, os holandeses, em 1624, os holandeses chegavam lá e fundaram a Nova Amsterdã, que depois viria a se chamar Nova York, porque foi dominado pela Inglaterra mais tarde, né? Olha aí, mas eu estou falando o seguinte, os holandeses também tentaram invadir, né? Esses territórios, nessa época, por mais que esteja aparecendo aqui Brasil, Nova França, não eram territórios muito bem definidos. Esses países, essas potências, lutavam entre si o tempo todo. Tanto que você vê, por mais que o Brasil fosse uma colônia de Portugal, durante 30 anos, sei lá, durante um maior tempão, os holandeses estiveram aqui no Nordeste e criaram a Nova Holanda, entendeu? A Nova Holanda é o Nordeste. Entendeu? Foi um maior tempão isso, gente. Então é isso. Os territórios nessa época eram muito maleáveis ainda. Dependia muito de quem tinha mais força na hora, entendeu? Para dominar.
é o contexto que eu estou querendo falar com vocês. Que contexto se deu isso aí? Então eu já iniciei, né? Eu estou falando, foi o contexto da expansão marítima europeia. Só para a gente ver aí em que ano cada coisa se deu, ó. Em 1492, os espanhóis chegaram na América Central. Quem chegou aqui? Cristóvão Colombo, olha lá. 1492, 8 anos antes do descobrimento do Brasil. Lembra que os espanhóis estavam buscando a chegar na Índia. Eles queriam dar a volta ao mundo, circulando o Atlântico. Mas, né, tem aquela dúvida. A gente não sabe se eles já tinham uma ideia, que tinha um continente aqui, se na verdade eles não sabiam, né? Rola toda essa questão. Mas o fato é que eles chegaram aqui em 1492. Olha lá, outra data importante. 1500, portugueses no Brasil. Porque o Brasil, entre aspas, naquela época não tinha Brasil nenhum, né? Era só uma terra lá. Eles nem sabiam que era um continente, pensaram que fosse uma ilha. Batizaram de Ilha de Vera Cruz, não é isso? Então, por isso que o Brasil está entre aspas aí, ó. Outra data importante, 1534. Os franceses chegaram lá na América do Norte, já começando a colonização ali da Nova França. E 1607, que é a data que a gente já viu lá no início do slide, ó, ingleses na América do Norte, tá? E aí, galera, vamos pensar mais um pouco aqui aprofundado como que se deu essa colonização aí dos ingleses na América do Norte, gente. E aí, para a gente entender melhor, eu fiz essa contextualização. Na verdade eu não fiz, esse quadrinho, esse esqueminha eu achei na internet, eu botei aí, porque na verdade é um assunto do ano passado, tá? Isso aqui, esse contexto que eu botei da Inglaterra, é o que acontecia na Inglaterra antes da Guerra Civil que a gente viu esse ano, antes da Revolução Gloriosa que a gente viu esse ano. Ah lá, olha a data aqui, ó, 1485, 1603, tá? Cuidado para não confundir, tá? A gente está falando do século XV ao século XVII. Então se passaram quase 2 séculos aqui, tá bom, gente? Cuidado para não confundir. Que data é essa, né? 1485 é a data que se inicia o poder da dinastia Tudor, que chegou ao poder depois dessa guerra aqui, lá na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra entre os clãs nobres da Inglaterra que dominavam. A Inglaterra era toda dividida, né? Tinham vários feudos, várias famílias nobres, monarcas que lutavam entre si, né? Até um momento que chegou, depois dessa guerra aí, a dinastia Tudor ascendeu ao poder como o poder absolutista, né? Aí criando aí a monarquia absolutista com o apoio da burguesia, hein? Vamos lembrar daquilo, com o apoio da burguesia. Ah lá, que foi o quê? A centralização do poder, e teve a reforma religiosa também, quando ele trouxe, o Henrique VIII, esse cara aqui, ó, trouxe a religião anglicana, criou a religião anglicana lá na Inglaterra, através do ato de supremacia em 1534. Tá bom, gente? Esse contexto eu estou dando eles para você, né, para explicar como que as pessoas então chegaram a sair da Inglaterra para ir para a América do Norte, não é isso? Não tinha pessoa indo para a América do Norte? Os colonos começaram a ir lá para a América do Norte, formar o início da população lá dos Estados Unidos, que depois viria a se chamar Estados Unidos. Então quem eram essas pessoas que estavam saindo da Inglaterra? Como que estava a Inglaterra naquele momento, né? Era assim, ó, começou a ter a monarquia absolutista na Inglaterra. Significa que vai ter, ó, o fortalecimento do nacionalismo, né? As pessoas vão se identificar mais com o sentido de inglês, de ser inglês, mas o que importa pra gente aqui é isso aqui, ó, o crescimento econômico, manufaturas. Lembra daquilo que, ó, a rainha mandou cercar os campos, expulsou os camponeses dos campos, os camponeses que viviam plantando para a própria subsistência, para viver, expulsou eles do seu próprio campo, cercou o campo, deu esse campo todo para uma pessoa só, um latifundiário, para ele criar ovelha, para ter lã, entendeu? E aí com essa lã, ele tirava a lã da ovelha para mandar para os artesãos fazerem roupa. Aí é isso, né? A manufatura, você estava fazendo roupa, as fábricas vão começar a surgir. Fábrica de quê? Tecido. Galera, a Inglaterra vai ser nesse momento uma grande potência industrial de tecidos, a indústria têxtil, produzindo roupa para vender para o mundo inteiro, gente. É nesse momento que eles começam a ganhar dinheiro com isso.
E é muito dinheiro, galera, porque ninguém fazia isso antes. Eles são os pioneiros, sabe? Então, ó, olha esse contexto aí, os cercamentos. Imagina, esse camponês que está perdendo sua terra no campo, né, tá indo para a cidade, não tem muita opção ali na cidade, tá sem emprego, não está conseguindo viver muito bem. Ele vai ver a opção de ter uma vida melhor lá na América do Norte. Que a Inglaterra já não era, assim, dona daquele território, já não tinha conquistado aquele território. Então por que esse cara não pode ir para lá? Ele vai. Se ele tiver uma condição, se ele conseguir juntar um dinheiro, ele vai. E a própria nobreza, né, quem estava no poder na Inglaterra naquele momento, queria mesmo que essa galera fosse. Sabe por quê, gente? Muito dessa galera era puritano, calvinista, protestante. E rolava muito intolerância religiosa. A Inglaterra era anglicana. A religião oficial era o anglicanismo. Então, não tinha espaço para outras religiões professarem a sua fé. Os calvinistas, os puritanos e os quakers, que é um grupo também, uma vertente do calvinismo, acabou fugindo mesmo e foi lá para a América do Norte, tá? Então, ó, olha o que está falando aqui embaixo, ó, favoreceu o início da colonização na América Inglesa. Então lembra disso, ó, cercamento dos campos, intolerância religiosa, os dois motivos mais importantes para a galera querer fugir da Inglaterra naquele momento e ir lá para a América do Norte tentar a vida lá, tá? É lógico, não foi só essa galera que foi, tá bom, gente? Também foi o pessoal lá das companhias, né? Foi uma mistura. Mas o que a gente vai ver com o tempo é que quem ganhou mais poder, quem conseguiu ficar mais forte lá na América do Norte, foi justamente esse cara que estava fugindo, tá? A gente vai ver esse processo aí mais tarde, ó. Vamos continuar aí. Então, ó, ingleses na América do Norte. Primeira tentativa, 1584 ainda. Lembra que eu falei da data de 1607? Mas essa data foi uma data que os caras chegaram lá com a companhia e conseguiram. Porque a primeira tentativa, em 1584, foi fracassada, gente. Lembra que eu falei que tinha os índios lá morando, né? Os índios, né? Mas os nativos que estavam morando lá na América, eles estavam lá. Eles já tinham o seu povo lá muito forte, eles faziam suas próprias guerras. Então, quando esse pessoal chegou no seu barquinho ali, meia dúzia de cabeça, meia dúzia de gato pingado, em 1584, achando que ia encontrar um novo mundo, um paraíso, chegou lá, mano, meteu o pé. Os caras botaram pra correr. Os índios tudo lá, ó, tudo armado até os dentes de flecha e as armas que eles tinham, e expulsaram os ingleses, gente. Então a primeira tentativa foi fracassada, tá? Olha aí, ó, uma ilustração aí, esse desenho é de 1915, tá? Cuidado, não foi desenhado naquela época não. É um desenho mais recente. De Howard Davey, mostra o desembarque do cara que foi, ó, o Sir Walter Raleigh. Você vê que ele tem esse título de Sir. Então ele era alguém que pertencia ali ao círculo da nobreza, né? Foi um nobre que deu esse título para ele de Sir. Lembrando que esse título de Sir é um título que existe até hoje na Inglaterra, né? Existem pessoas importantes na Inglaterra que recebem o título de Sir. E é o título que só pode ser dado pelos nobres, não é isso? Olha lá, o Sir Walter Raleigh, acompanhado de soldados e colonos, chega na Virgínia em 1584. E a gente vai ver ali exatamente onde fica a Virgínia no mapa, né, da América Inglesa. A Virgínia que vai ser uma das 13 colônias, né? Mas vamos ver mais adiante, ó. 1607, fundação de Jamestown na Virgínia, tá? Que Jamestown vai ser a cidade em homenagem a, ó, Jamestown, cidade de James. Olha lá, 1607, quem que estava lá no poder na Inglaterra? Jaime I, também conhecido como James I. Olha lá, ó, fundação de Jamestown na Virgínia, era a capital da Virgínia, basicamente. Olha lá, galera, 1620, estou fazendo uma cronologia com vocês aí, tá? Uma cronologia mesmo, para mostrar os marcos mais importantes dessa ida dos colonos ingleses para a Inglaterra. 1620 foi quando, né, até aqui, ó, até a Virgínia, até 1607, eles estavam chegando mais ali no meio para baixo. 1620, eles chegam em Massachusetts.
Massachusetts, a gente vai ver depois no mapa, que fica mais acima, é quase lá no Canadá já, né? É um estado, uma colônia que fica mais no norte dos Estados Unidos. É um lugar mais parecido com a Inglaterra, em clima, né? Em vegetação, né? Então os colonos que chegaram lá não sentiram tanto o impacto da mudança. Por exemplo, para dar um exemplo para vocês de como funcionava em outros contextos, ó. Portugal, quando sai de Portugal e chega no Brasil, os portugueses sentem muito impacto, porque o Brasil tem um clima completamente diferente do de Portugal, né? Até nos Estados Unidos, quando os caras chegaram lá na Virgínia, que é um pouco mais pro sul, o clima ainda era um pouquinho diferente. Mas Massachusetts é lá no norte, galera. Então é muito parecido com a Inglaterra. Isso fez com que ali se formasse um estilo de colonização diferente, que a gente vai ver também daqui a pouco. A gente vai ver que a América Inglesa teve dois modos de colonização: uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Tem no seu livro um quadrinho, você pode ver aí nas primeiras páginas do capítulo 3, esse quadrinho que diferencia as duas coisas, né? E a gente vai ver muito em breve ele. Mas olha lá, foi por isso que se chama Nova Inglaterra ali, ó, tá vendo? Nova Inglaterra. Aí, ó, em 1620 foram esses caras, olha só essa representação que interessante, né? Em 1620, quando eles chegaram, são os pais peregrinos, é um mito na história dos Estados Unidos hoje, né? Eles têm esse mito da formação dos Estados Unidos, os primeiros peregrinos que chegaram lá. Quem são esses caras aí? Calvinistas, puritanos, né? Pessoas que perderam suas terras, ou pequenos comerciantes, né? Que foram tentar a vida lá nos Estados Unidos. Ingleses, não eram nobres não. Esse pessoal que foi lá para o norte, lá para Massachusetts, era ainda uma pequena burguesia, né? Uns camponeses que chegaram a bordo do navio Mayflower. E hoje esse é um mito na história dos Estados Unidos. Olha como é interessante perceber aqui como que as pessoas estão representadas, ó. O cara ajoelhado aqui, uma clara representação de agradecimento, né? Ele está bem cansado, uma viagem exaustiva. As mulheres aqui segurando os filhos, tá vendo? Todo mundo trouxe suas famílias e tá todo mundo aqui meio que, né? Cansado, mas ao mesmo tempo, pô, esperançoso. Tem uma ideia de esperança aí no ar. Eles estão querendo descansar para poder ver o que o futuro guarda para eles, né? Eles que estão chegando nessas terras aí, que eles não sabem o que eles vão esperar pela frente, quem que eles vão encontrar. Ó, tem uma pessoa desmaiada aqui, tá vendo? A viagem foi muito cansativa, tá? Uma criança que traz aqui com ela uma espécie de brinquedo, sei lá, um boneco de pelúcia, não sei. Olha o navio aqui atrás, tá? Então tem pessoas de todas as idades, ó. A gente pode perceber também as mulheres, né? As idosas, estava todo mundo aqui sendo representado, né, nessa imagem. É bem interessante aí, ó, o mito dos pais peregrinos, pais fundadores dos Estados Unidos. Bem interessante. Então vamos lá, continuando aí, ó. As 13 colônias, então, né? A gente estava falando que foram se formando colônias, né? Eu falei, a Virgínia era uma colônia, a Massachusetts vai ser outra colônia. No total vão ser 13, ali no litoral dos Estados Unidos, como a gente viu naquele mapinha lá no início, né? Lá no litoral dos Estados Unidos, vão ser 13 colônias inglesas ali. E aí o que acontece? Elas tinham uma relativa autonomia. As colônias do norte tinham uma relativa autonomia. Por quê, gente? Por que elas tinham essa relativa autonomia? Porque para a Inglaterra, que estava passando por aquele momento todo conturbado de guerra civil, e estava tendo protestos, as pessoas, os niveladores, os escavadores estavam protestando nas cidades, lembra disso? Então a nobreza inglesa tinha que conter essa galera e ao mesmo tempo investir em novas formas de ganhar dinheiro. Eles tinham ali uma política interna muito conturbada, uma sociedade muito conturbada, perseguição religiosa durante todo o século XVII acontecendo isso. Foi justamente no momento que essa colonização estava começando. Então, se os colonos estão chegando lá no norte da América do Norte, que é um território parecido com a Inglaterra em termos de clima, de vegetação, né? Se parece muito. Não dá para plantar muitas coisas diferentes ali. Não tem ouro, né? O que eles vão querer explorar lá? Então, para a Inglaterra era basicamente isso. Manda a gente para lá e tal e fica lá, entendeu? Vai vivendo a vida aí, vai ocupando esse território aí que já é meu, né?
e no futuro a gente vê o que dá. Eles não estavam se importando tanto. Por isso que a Inglaterra, nesse momento, afrouxou um pouco as relações de poder com as 13 colônias. Diferente do que acontecia aqui no Brasil, gente. O Brasil era o novo celeiro, a nova galinha dos ovos de ouro de Portugal. A gente foi explorado até o talo. Portugal não queria saber de afrouxar nada, não. Aqui era pacto colonial mesmo, entendeu? Eles vinham aqui, escravizavam nossos índios, né? Tiravam o ouro das minas, derrubavam floresta para fazer plantação de cana-de-açúcar, e é isso aí mesmo. Muito dinheiro foi gerado aqui para Portugal naquele momento. Já nas 13 colônias, lá na América do Norte, não. Eles tinham uma relativa autonomia. Porque a Inglaterra estava lá com seus conflitos internos e a América em si não gerava tanto dinheiro assim para eles, né? Então o máximo que os ingleses queriam mesmo era ocupar, povoar. Daí o nome, colônia de povoamento. Tá bom, gente? Aí, ó, olha o mapinha aí. Olha lá. As 13 colônias, a gente pode perceber. Vamos ver aqui de novo na legenda, ó. Em verde, colônias britânicas de povoamento, ó lá. Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, tá bom? E aqui, ó, chegando na metade, tem Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Você percebe? As colônias do Sul tem outro nome, colônias de exploração. Por quê? Aqui tem um clima um pouco diferente. Aqui dá para plantar umas coisas interessantes para você vender lá nos mercados europeus, tipo tabaco e algodão. Foram duas coisas que tiveram grandes plantações, latifúndios naquela região ali, que serviam para abastecer os mercados europeus. E quem se aproveitava disso? Aquelas companhias, lembra das companhias dos burgueses que faziam comércio, que eram aliados do rei absolutista, se aproveitavam. Inclusive, muitos senhores feudais, antigos aristocratas, que acabaram perdendo espaço na política inglesa depois que o parlamento tomou o poder, muitos desses foram para lá, para as colônias, tentar um pouco da vida também. Eles que já tinham suas fazendas lá na Inglaterra foram ter fazendas aí nas 13 colônias do sul, no caso, né? As 13 colônias da América do Norte, fundadas na região litorânea, tiveram características econômicas diferentes. Então é isso que eu estou falando, gente. Elas tiveram as características diferentes entre si. Pelo fato das do norte serem de povoamento, né? Ou seja, as pessoas iam lá morar, ter a sua própria vida, começar a plantar para a própria existência. E as do sul não. Geralmente eram grandes latifúndios, grandes pedaços de terra que se plantava para exportar, não é isso? Para você vender lá fora, tá? Essa diferença, né, de modo vai determinar uma diferença de evolução dos povos, né? Enquanto os povos do norte vão evoluir com uma autonomia, vão evoluir com o que a gente chamou de self-government, né, que é um autogoverno, eles vão ter suas próprias leis e vão poder desenvolver suas próprias indústrias, suas próprias fábricas através do trabalho assalariado. Eles vão se desenvolver dessa forma, eles vão se tornar uma potência no futuro. Já as do sul não. As do sul vão manter aquele esquema arcaico de latifúndio, com trabalho escravo, né? Com acumulação de capital em poucas pessoas ali, não vão investir em indústria, vão investir apenas em produção de poucos alimentos, monoculturas, né? Para exportar. Então é isso, houve essa diferença aí entre as 13 colônias, né? E você percebe, olha o espaço, olhando pelo mapa aqui, parece que é mais ou menos igual ao espaço, mas do meio para baixo tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora, do meio para o sul, olhando melhor aqui, parece que é um pouco menor, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você vê, no espaço menor tem menos colônias. Por quê? A propriedade, a terra, era dividida de forma mais igualitária, né? Como você não precisava ter uma grande pedaço de terra para plantar um produto só, várias famílias iam para ter cada um pedacinho de terra. Eram pequenas e médias propriedades que cultivavam coisas diversas, cereais, frutas, né, gado, porque eles mesmos consumiam. Era um mercado interno que estava se desenvolvendo ali no norte das 13 colônias, galera. Percebe a diferença?
No sul não tinha isso. No sul era só grande fazenda, era só mato para todo lado, e plantação de tabaco, de algodão, e não tinha muita gente, eram poucas pessoas morando, e eles não tinham mercado interno. Tudo que era produzido era para fora. Beleza, gente? Vamos continuar então, ó. Colônias do Norte, aí já antecipei tudo na verdade, ó, mas bom que facilita, a gente vai passando rapidinho. Colônias do Norte, Nova Inglaterra, pequena e média propriedade, era produzido cereais, frutas, né, ou então criação de gado. Ah lá, a coisa interessante, a fabricação de rum. A gente vai ver que o rum, né, você sabe que o rum é uma bebida alcoólica, né, a gente vê nos filmes de pirata, eles tomam muito rum, não é isso? Inclusive a pirataria foi uma prática muito forte nesse momento. Quem praticava a pirataria eram justamente os ingleses. Eles tinham navios no Oceano Atlântico que eles saqueavam em navios espanhóis que estavam indo para a Europa carregados do ouro que os espanhóis tiravam lá das minas de Potosí, das minas da América que eles tinham, né? Os ingleses eram piratas, eles roubavam esse ouro todo no mar. Mas ali, lá nas 13 colônias do norte, eles fabricavam rum. E esse rum eles fabricavam como? Eles fabricavam com um melado que vinha lá das Antilhas, lá do Caribe, que era produzido nas plantações de cana-de-açúcar lá no Caribe. Essas trocas acabaram se articulando num comércio triangular, que a gente vai ver um pouco mais tarde também. E olha lá, manufaturas, ou seja, fábricas, indústrias, gente, indústrias. Construção naval, eles puderam se desenvolver a própria indústria naval, eles criaram a própria frota de comércio, eles não tinham que depender da Companhia das Índias Inglesas, galera, olha isso, e isso é muito importante. Essa autonomia comercial era uma coisa inimaginável para o Brasil, por exemplo, o Brasil que era colônia de Portugal. Aqui no Brasil, naquele momento, era o pacto colonial, ou seja, o Brasil não podia ter indústria naval, não podia construir navio, não podia comercializar com quem ele quisesse, entendeu? Tá entendendo essa coisa da autonomia, né? Lá no norte das 13 colônias era assim, era autonomia, eles tinham os próprios navios, eles podiam abrir os portos para quem eles quisessem, não tinha pacto colonial nenhum, tá entendendo? Isso é a colônia de povoamento, galera. Olha lá, e lá tinha um trabalho assalariado, não é isso? Não era o trabalho escravo, galera, que rolava nas colônias do sul. Vamos ver a diferença, ó? Então as colônias do sul, latifúndio, ou seja, grande propriedade, tabaco, arroz, algodão, tá vendo? Ó, produção para o mercado externo. Eles não produziam para eles mesmos, eles produziam para vender lá na Europa, para vender para as outras pessoas e ganhar dinheiro, entendeu? Acumular dinheiro, os grandes latifundiários. E a servidão por contrato e depois a escravidão negra, que eles utilizavam como mão de obra. Servidão por contrato, gente, é o seguinte: o cara vai receber na sua terra um maluco que vem lá da Inglaterra, geralmente um pobre, que não tem mais perspectiva nenhuma de vida, e vai falar assim: tá, eu vou deixar você trabalhando aqui na minha terra, pode produzir aí pra você, morar aí, tudo bem, só que você vai ter que trabalhar aí pra mim durante 7 anos, beleza? E é isso, aí é servidão por contrato, é o nosso contrato. Depois de 7 anos, você tá livre aí pra fazer o que quiser. Se quiser continuar na terra, fica, você vai para outro lugar e tal. Esse modelo de servidão por contrato vai ser substituído com o tempo pelo modelo da escravidão negra. Por quê? Porque gerava lucro para os comerciantes de escravo. Lembra, gente, nesse momento, o tráfico de escravos era a coisa que dava mais lucro no mundo. Muito mais lucro do que a cana-de-açúcar, do que o rum, do que o tabaco, o algodão. Olha que loucura isso, gente. Durante muito tempo, as pessoas que tinham mais dinheiro no mundo, os comerciantes que faziam negócios, era uma coisa legalizada, era o tráfico de seres humanos. Pessoas sequestradas no continente africano, né, a escravidão negra, que eram comercializadas com outras pessoas aqui na América. Perfeito, gente? Isso que acontecia nesse momento. Ó, vamos continuar aí. Aqui, ó, o mapinha aí do comércio, né, do comércio triangular. Então você vê, o que era o comércio triangular? Aqui, nas colônias do norte, eles produziam, né, o rum, olha lá, ó o que está saindo aqui, ó, a setinha em direção à Europa. Peles de animais, tabaco e rum, eles produziam. E o tabaco vinha mais do sul, o rum vinha mais do norte, né? Também tinha pele de animais, eles mandavam isso para... Também tinha outras coisas, tá? Mas era o comércio triangular. É importante você perceber que era o comércio triangular.
Ou seja, saía coisas das 13 colônias em direção à Europa. Como que esse rum era produzido aqui? Através da cana-de-açúcar, ó, a plantinha da cana-de-açúcar, ó, se você ver aqui na legenda, olha o que era produzido nas Antilhas, cana-de-açúcar. Esse melado, que era produto da cana-de-açúcar, ia para as 13 colônias. Nas 13 colônias fazia-se o rum, né? Nas fábricas de rum. Esse rum era vendido para a Europa, tá? A Europa comprava o rum e vendia tecidos, armas e álcool aqui para a África, tá certo? E para os outros lugares também, tá? Mas, ó, aqui da África, as feitorias, os comerciantes sequestravam e compravam também os escravos que eram vendidos tanto no Brasil, mas a gente está falando aqui das 13 colônias, aqui, ó, para as Antilhas e para as 13 colônias do Sul também. Aqui nas Antilhas tinham plantações de cana-de-açúcar, que era vendido para fazer rum, enfim, aí virou o comércio triangular, que foi um comércio que, né, se formou durante esse período aí, naquele momento. Tá? Essa foi a aula de hoje, as 13 colônias. É lógico, gente, para dar uma continuidade para vocês nas próximas aulas, a gente vai ver então como que se deu esse desenvolvimento das 13 colônias e como que, a partir dessa autonomia que eles tinham, eles se formaram nos Estados Unidos e eles lutaram pela própria independência. Tanto que a independência dos Estados Unidos vai ser declarada depois de uma guerra que eles declararam contra a Inglaterra, tá bom? Então, foi assim que se deu a independência dos Estados Unidos. Para você fazer uma comparação aqui com o Brasil foi uma coisa um pouco diferente. Não teve uma guerra declarada dos brasileiros contra Portugal. Pelo contrário, foi Portugal que trouxe a família real para cá e declarou que o Brasil era independente, entendeu? Foi muito diferente o processo. Lá na América do Norte, como eles tinham uma autonomia política, uma autonomia de criar suas próprias leis e tinham seus próprios comércios e desenvolveram a indústria naval, suas fábricas, conseguiram se enriquecer, eles puderam bater de frente com o poder da Inglaterra, depois que eles conseguiram acumular riqueza suficiente para isso. E depois que tinha muita gente morando lá, né, para formar os exércitos, enfim. Mas é isso, nas próximas aulas a gente vai ver como se deu então a Guerra dos 7 Anos, né, e como se deu o processo de independência dos Estados Unidos, que tá, ó, lembra daquilo, tá sintonizado com aquele momento do iluminismo que está acontecendo aí no mundo naquela época. Beleza? Deixei aí uns exercícios para você, galera. Se quiser dar pausa aí no vídeo, beleza? Ó, quais as causas da colonização inglesa na América do Norte, quais as diferenças existiam entre o modelo de colonização do Norte e do Sul e como se estruturava o comércio triangular. Tá certo? A gente corrige aí tudo na próxima aula. Um forte beijo, abraço, lavem as mãos, por favor, cuidem-se e fiquem em casa. Valeu!